Bom dia! A paz do Senhor, Brasil! Glória a Deus! Eu sou o pastor Gideão, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos aqui para mais uma lição da classe dos juvenis. E eu estou aqui hoje com professores muito especiais. Vou pedir que eles se apresentem. Bom dia, a paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Larissa, sou professora da classe dos pré-adolescentes e aluna dos jovens aqui da nossa EBD. Muito bom dia para vocês, juvenis. E meu nome é Pedro, também juntamente com a Larissa sou professor dos pré-adolescentes, também aluno dos jovens e tô aqui mais uma vez, né? Muito bem. Olha só, antes da gente começar, eu peço que você se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Você também dê aquele like, né? Participe do chat, faça comentários e vamos tornar essa aula uma aula interativa. Então vamos orar com o nosso irmão Pedro Henrique. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais este momento, por mais esta manhã. Ó Deus, eu te peço para que o Senhor venha conduzir todas as coisas, que nós venhamos aprender mais do Senhor, mais da Tua Palavra. E, ó Pai, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início à nossa lição de número 9, que temos como título Vivendo os Valores do Reino de Deus. Amém. Mas antes da gente começar, eu gostaria de saudar você que é nosso visitante, você que está aparecendo aqui no nosso canal pela primeira vez ou pela segunda, que você seja muito bem-vindo. Escreva no chat, faça um comentário, interaja também. A gente quer te conhecer, né? Interaja também os comentários desse vídeo para que a gente te conheça. Se inscreva no nosso canal. Aqui nós temos aulas para todas as idades com as lições da CPAD. Você não pode ficar de fora de acompanhar, né? E agora nós vamos adentrar na nossa lição, começando pelo nosso texto bíblico. Mas hoje a gente não vai ler o texto, a gente vai fazer o pregadinha. E aí, juvenis? Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta manhã para mais uma Pregadinha. E eu quero começar essa pregadinha, Lucas, sabe como? Como? Com uma frase de efeito. Ixi, qual que é a frase, Júlia? Decida ser guiado pelo Espírito Santo. Rapaz, é forte. É forte. Pois é. Eu quero falar para vocês hoje sobre a nossa vida, sobre os nossos valores, o que nós temos preservado. E hoje em dia a sociedade tem tentado impor valores totalmente contrários, Lucas, àquilo que nós acreditamos. É o tal da inversão de valores. Exatamente, aquilo que nós preservamos. Ó, a gente vê isso em filme, revista, livro, na escola, na rua, em qualquer lugar que a gente vai. Todo lugar, infelizmente. Até lei tem contra a gente. É certo. Engraçado que hoje em dia, Júlia, o certo é ser errado e errado ser certo, pela visão da humanidade. Exatamente. É por isso que você, jovem, juvenil, tem que preservar, tem que estar firme nos valores do reino de Deus. Exatamente. Porque se você fizer isso, se você preservar, se você usar os dons que Deus te deu para a glória de Deus, você viverá uma vida abundante e poderosa em Deus, sabia, Lucas? Exatamente. Lucas, mas não só ser guiado, nós também precisamos cuidar de outra coisa. De quê? Precisamos, juvenis, de cuidar do nosso caráter. E por quê? Por quê? Porque uma diferença clara. Reputação é que as pessoas veem em você. Agora, caráter é aquilo que Deus vê em você. Olha aí. Então tem que preservar, porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com reputação. Exato. Às vezes na escola, ser aquela pessoa famosa, descolada, Não, amiga de todo nossas mundo. decisões. Vou fazer isso porque fulano vai ver. Exatamente. Exato. Às vezes também pode ser algo tipo assim, eu vou colocar uma mensagem lá no grupo para as pessoas verem que, tipo Exato. assim, oração, às vezes até o nosso meio, né, oração. Exato. Às vezes é algo tipo assim, vou contribuir para que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa solidária. Mas não é isso, juvenil. É sobre aquilo que Deus vê em você, seu caráter. E como podemos ter um caráter saudável? Como? A gente pode ter lendo a palavra. Jejuar, que é algo muito bom também. Orar, porque quanto mais estamos orando, mais estamos perto de Deus. E ver como a gente tem tudo isso aqui pertinho da gente. Exatamente. Nós temos dias na igreja para jejuar. Nós temos uma leitura devocional para ler. Temos dias de oração aqui. Temos dias de oração aqui. Se você não ora em casa, você pode vir aqui nos cultos de terça, que é as orações dos jovens. Exato. Ou seja, você não tem motivos para dizer que não está cuidando do seu caráter, Exatamente. porque motivos não faltam. E também algo que devemos fazer, Júlia, sabe o que é? É perseverar. Exato. Porque enquanto todos os dias Deus está ao nosso lado nos ajudando, também tem um inimigo das nossas almas que está ali para poder dizer, você não vai conseguir. Só cutucando. Cutucando assim, você não vai conseguir, você não presta, você é um inútil, Deus não te ama.
E sabemos que isso não é verdade. Então, todos os dias devemos perseverar no jejum, na palavra, na oração, naquilo que agrada a Deus. Por que isso é fácil, Júlia? De forma nenhuma. Não é Mas fácil. é possível? Com certeza. Porque a nossa carne não gosta, mas faz um grande efeito benéfico à nossa alma. Exato. Então persevere nisso, porque você colherá na frente e até no presente grandes frutos em Deus. Exatamente. E olha, quero deixar aqui no final 2 frases muito importantes. A primeira é a frase que o Lucas disse, foi o caráter, o seu caráter, quem vai ver é Deus. Exatamente. E a segunda frase é pra você levar, pra sua vida. Todos os dias que você acordar, você vai acordar e vai dizer o quê? Decida ser guiado Pelo Espírito Santo. E olha, Juvenis, essa foi a nossa pregadinha. Esperamos vir mais vezes? Com certeza. Exatamente. Amamos os juvenis. Muito. Amamos Esperamos mesmo. ver vocês mais vezes e essa foi a aula. A aula não, né? A pegadinha. Tchau. Juvenis, a sociedade tem se tornado cada vez mais secularizada. O que é isso, né? O que é uma sociedade secularizada? É aquela sociedade que abandonou o Senhor, que abandonou a ideia de Deus. E ela se separou de princípios e valores e preceitos, né, que advêm da palavra de Deus. Então, a sociedade, na sua cultura, não se apoia mais na religião e nas coisas de Deus. Então, assim, vivem como se Deus não existisse. Então, a visão de mundo hoje é uma visão secular e a sociedade cada vez mais vai, assim, impondo valores, né, impondo valores e padrões que são contrários à palavra de Deus. E isso tem feito, às vezes, Larissa e Pedro, de uma forma assim, goela abaixo, né? Eles vão impondo preceitos, princípios contrários a Deus, goela abaixo. Aquilo que no passado era como se fosse assim um pilar, uma coluna, uma base na sociedade, como, por exemplo, o direito à vida, a família tradicional, essas coisas estão caindo dia a dia. E em diversos locais, a gente tem até mesmo, assim, vamos dizer assim, o absurdo, né, de leis favoráveis ao aborto, a descriminalização das drogas, Exatamente. a eutanásia, que é o ato intencional de proporcionar morte indolor a um paciente terminal, dentre outras práticas, né, de cunho moral, né, e que estão sendo relativizadas na nossa sociedade. Pedro Henrique, quando a gente olha para a nossa sociedade e vê assim, que os valores estão relativizados, nós, como cristãos, devemos abraçar esses conceitos? Com certeza não. E por que não? Porque nós seguimos a Bíblia, né? E hoje, todas essas ideologias, vamos dizer assim, são totalmente contra a Bíblia. Então, nós não devemos seguir, né? Isso é óbvio um negócio desse. Então, vamos pensar assim, né? Entre os valores culturais relativizados da sociedade de um lado e os valores cristãos, né, que são valores absolutos, porque advêm da palavra de Deus, nós devemos, então, escolher o Senhor, escolher a palavra de Deus, escolher uma cultura cristã, né, ainda que ela seja de valores absolutos, contrária a essa sociedade na qual vivemos hoje. Perfeito. Então, como cristãos, nós devemos rejeitar os valores mundanos e seculares e viver os valores do reino de Deus. Essa é a nossa temática da lição de hoje. É sobre isso que trata a nossa aula de hoje. Exatamente. E aí, no ponto 1 da nossa lição, vai falar aí sobre os valores morais. O que são esses valores morais? São princípios e normas que determinam o comportamento de uma pessoa ou então de uma sociedade. É como aquela pessoa ou essa sociedade vai interagir, vai se relacionar com as situações que acontecem ao seu redor e também se relacionar uns com os outros. Então, esses comportamentos, eles são classificados de uma forma bem simples, né? Certo e errado. Só que nessa sociedade relativizada que nós vivemos hoje, muitas vezes aquilo que nós sabemos que é certo se transforma no errado. Sim. E o que nós sabemos que é errado se transforma no certo. Porque está havendo uma distorção desses valores morais. Mas os valores morais que provêm da Bíblia, da palavra de Deus, eles são imutáveis. Sim. Parece que cada um de nós nasce com uma marca dentro de nós, já sabendo o que é certo e o que é errado. Por exemplo, uma pessoa que possui o valor da honestidade. Essa pessoa, quando ela
possui esse valor, a gente diz que ela tem caráter, né? É algo que está dentro dela, é inerente aos comportamentos dela, normalmente, e ela sempre vai buscar esse valor, ser honesta nas suas atitudes. Isso é o que a gente chama de um valor moral correto, né? Que está dentro da nossa sociedade. E a gente tem uma cena aí para passar para vocês que vai ilustrar um pouquinho sobre isso. Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo este cargo. Boa noite, senhor. Ravi, precisamos deste emprego. Pela primeira vez em um ano conseguimos pagar as contas. Eu sei, Carmen, mas ele deixou bem claro. Se eu não jogar no time, ele não me quer lá. Talvez não seja errado, só parece que é. Ele é o dono da fábrica. É, mas me pediu pra pôr uma informação falsa, Carmen. Me pediu pra mentir. Quando tem que dar uma resposta pra ele? Às 10 horas. Ravi, se ele te demitir, promete que vai ligar pra mim. Se não ligar, eu vou saber que tá tudo bem. Ravi, eu não quero ter que voltar. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade.
Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. E aí, voltamos dessa cena. O que vocês Legal, muito acharam? legal. O que vocês acharam? Põe aí no chat, né? Coloca aí no chat, faz um comentário aí no chat. O que você achou dessa cena? Você se surpreendeu? É quase um plot twist aí, né? Faça um comentário aí. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o que a gente viu aí nessa cena. E aí, gente? Olha só, eu achei muito interessante. Javier é o nome do Entrevistado, né? entrevistado. Isso. Então, quando ele recebe aquela proposta, vamos dizer assim, uma proposta indecente, né, uma proposta para agir com corrupção, ser desonesto, né, ele pensa direitinho e ele retorna com uma posição bastante, digamos assim, enfática. Eu não vou desonrar o Senhor, eu não vou decepcionar minha família, ainda que tenha que perder essa oportunidade de uma promoção. Que era uma boa oportunidade. Que era uma né? boa oportunidade. Então, tipo assim, ele não foi, no linguajar popular, uma Maria vai com as outras, né? Aquela pessoa que se deixa levar. Não, é a oportunidade da minha vida, oportunidade dos meus sonhos, ser promovido. Então farei qualquer coisa para alcançar essa promoção. Não, ele tinha valores, ele tinha princípios cristãos. E nessa hora falou mais alto esses princípios que estavam dentro dele. Então ele colocou Deus acima de qualquer coisa e disse, não, eu digo não para essa oportunidade. Ainda que, né, eu seja até dispensado do emprego. E aí, né, para a surpresa de todos, inclusive dele, né, ele ficou com a vaga. Era uma pegadinha, né? Glória a Deus. Era uma pegadinha, entendeu? No final, um dos chefes, um dos entrevistadores, até dá uma batidinha nele, nas costas dele, e fala assim, já estava desistindo, porque você era a última pessoa da lista para ser entrevistado. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa cena é que o Javier, ele não se importou com as consequências que ele teria a partir daquela escolha. Então, ele não se importou, né, com o que os supervisores fariam com ele, se ele ia perder o emprego, se ele não ia perder. Ele se importou o quê? Com a honra a Deus e com a honra também à sua família. E eu achei bonito isso, né, que ele atrelou a honra a Deus também a honra à sua família. Então, primeiro ele honrou o nome do Senhor e também honrou a família dele, né, como pai de família, como responsável pela provisão ali da sua família. É interessante também a gente saber, né, que mesmo que não fosse uma pegadinha, mesmo que essa desonestidade, né, fosse verdadeira, ainda assim a escolha do Javier teria sido a escolha mais correta, a escolha mais honesta. E a gente precisa, quando nós temos esse valor de honestidade, né, esses princípios dentro de nós, a gente precisa estar disposto a lidar com essas consequências, Sim, né? verdade. Sejam elas boas, como foi o caso dele, ou se fossem ruins também para o caso dele, teríamos que arcar com essas consequências, mas sabendo que há uma lei da semeadura. Existe a lei da semeadura que rege todas as coisas. Então, se estamos plantando honestidade, se estamos plantando virtudes, vamos colher também. Né? Ainda que ele perdesse o emprego, né, em algum momento ele iria colher o fruto da honestidade que ele teve. Recompensado, né, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, eu já achei muito interessante a questão da fidelidade que ele tinha tanto com Deus, também com a sua família, né? Porque hoje, vamos colocar hoje no mundo, né? Nos nossos dias. Hoje é muito difícil você ver alguém que é fiel à sua família, às vezes até mesmo a Deus. Muitas pessoas estão aí traindo a confiança de outras, enfim, traindo pessoas, traindo a próprio Deus. Mas a fidelidade que ele tinha de honra também a Deus e a sua família é algo incrível, é algo maravilhoso. Isso é caráter, né? Isso aí. E coloca aí também no chat, Juvenil, o que você achou mais interessante dessa cena, o que essa cena, né, trouxe de inspiração ou de ensinamento para você. Né? Vamos discutir aí no chat. Enquanto você coloca aí no chat o que você achou desse filme, dando aí a sua opinião, Pedro, quais exemplos de valores do reino de Deus? Já que a nossa lição hoje é sobre esse tema, os valores do reino de Deus. Vamos lá. Então, alguns dos valores são o amor, obediência, gratidão, honestidade, justiça. E a gente separou aqui 2 deles, primeiramente, para poder explicar. Aí, ó, o amor
Falando primeiro sobre o amor, né? Está escrito em Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Então a gente vê que o amor é a base, né? A base. É a raiz aqui de tudo. É a fonte de todas Uma as coisa, coisas. Pedro, que é interessante desse texto que você lê aí é o seguinte, que para muitas pessoas, amor é um sentimento, é uma emoção que a pessoa, né, sente por uma outra, tal. É. Mas na palavra de Deus, amor, ela tem um outro conceito. conceito. Um peso Qual é maior, o conceito? né? É um mandamento. É um mandamento. Você amar a Deus, você se dedicar a Deus e você também fazer isso da mesma forma ao próximo como a si mesmo. Eu acho até que, principalmente aí os juvenis, né, nós que somos jovens, que a gente ouve tanto esses conceitos de amor, a gente pode sempre repetir uma frase: amor não é sentimento. Porque a mídia, o entretenimento, né, as redes, sempre ensinam para nós que amor é o sentimento. Aquele negócio que você sente. Amor não é sentimento. Justamente. Amor é mandamento. E outra coisa, amor é decisão. Né? E toda atitude de amor, ela se expressa de alguma forma, que o Pedro vai falar aí agora também. Segundo é obediência. Obediência. E agora a gente vai lá para Efésios 6, do 1 ao 3 e João. Vamos lá, Efésios. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso é bom para os juvenis, hein? É, para todos nós, na Ó, verdade. sede obediente a vossos pais do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Toma, juvenil. Que é primeiro mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora vamos lá para João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A gente vê que o amor e a obediência andam juntos sempre, né? Então, Verdade. quem ama, obedece, né? Obedece. E a gente vê muitas pessoas, né, pregando sobre o amor nos dias de hoje, mas é um amor muito superficial, né? Ai, Jesus é amor. Você pode Jesus amou o mundo. Jesus amou o mundo, Jesus ama a diversidade. E aquela frase, Larissa, você concorda que alguns na mídia gostam de dizer, falam assim, que é válido toda forma de amor? Meu Deus. É válido isso aí? Muita gente Biblicamente fala falando? isso. Gente, biblicamente, essa frase está completamente errada. Equivocadíssima. Completamente errada. Porque acabamos de ler aqui. Jesus falando: se vocês me amarem, vocês obedecerão os meus mandamentos. Não tem como alguém dizer que ama Jesus se não obedecer os mandamentos dele. Tá na Bíblia. Pronto. Agora, Larissa, com os nossos esforços, vamos dizer assim, a gente consegue viver uma vida agradável a Deus e cumprir, né, essa lei, esses princípios do reino de Deus? Porque parece assim, né? Alguém pode achar difícil, né, você ser uma pessoa justa, ser uma pessoa obediente, você ser uma pessoa honesta, fiel, que são valores do reino de Deus. Alguém pode achar difícil. Mas se a gente se esforçar, a gente consegue chegar lá? E aí, eu quero abrir essa pergunta para os juvenis. Vamos lá, juvenis. Com os nossos próprios esforços, nós conseguimos viver uma vida agradável a Deus? Só com os nossos esforços. Deixar bem claro. A resposta é não. E algumas pessoas podem até ficar espantadas, né? Como assim? Mas eu não tenho que me esforçar? Eu não tenho que me esforçar, então eu não preciso me esforçar, não preciso fazer nada. Calma. Vamos colocar os pingos nos is aí. Explicar. É claro que para viver uma vida que agrada a Deus, nós vamos ter que nos esforçar dia após dia. Porém, somente os nossos esforços não são suficientes para cumprir todas essas coisas. Nós precisamos do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, através das nossas vidas, vai nos capacitar para que a gente se esforce todos os dias e viva uma vida agradável ao Senhor. É uma coisa cooperando com a outra, né? A gente precisa da ajuda do alto e essa é a função do Espírito Santo. Nos ajudar, nos guiar, nos consolar, nos dirigir, nos exortar. Lá em João, capítulo 16, versículo 13, diz, né? No entanto, quando o Espírito da verdade vier,
ele vos guiará em toda a verdade. Isso é Jesus falando para nós. Sim. O próprio Espírito nos guiaria em toda a verdade. Se você não tiver o Espírito de Deus, você pode até tentar na força do seu braço, mas você não vai conseguir. Precisa ser as duas coisas, né? Verdade. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aleluia! Então o Espírito vai atuando na vida das pessoas, né? E você vai fazendo a sua parte, a parte que compete a você fazer. Exatamente. E como que o Espírito Santo pode nos guiar em toda a verdade de uma forma prática nas nossas vidas? Senhor, por favor, eu preciso muito da sua ajuda. O dia da prova tá chegando e essa faculdade é muito importante para mim. Eu preciso passar nessa prova de medicina. É o meu sonho fazer essa faculdade. Eu tenho certeza que isso vai dar certo, mas eu preciso muito da ajuda do Senhor. Não, você não fará essa faculdade. Mas, Senhor, esse é o meu sonho. Essa faculdade, eu sempre sonhei. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Mas, Senhor... Eu vejo além do que você vê. Mas... Eu já disse que não. Tá bom, Senhor, tudo bem. Ué, o que o Thiago quer uma hora dessa? E aí, Vitor, tudo certo, brother? Como é que vai? Tudo beleza? Aqui, cara, vai ter uma festa lá em casa, às 11 horas da noite. Vou aproveitar que meus pais saíram de viagem, a casa tá vazia, aí eu tô chamando geral. Todas as pessoas mais famosas da nossa área vão estar lá. Eu espero você, hein? Não falta não, hein? Vai ter tudo que você imaginar. Então, sua presença é mais do que essencial. Eu espero você, não vai dar esse rolo comigo não, hein? Rapaz, essa festa vai bombar. Mas, será que... Senhor, será que eu devo ir nessa festa mesmo? Parece que vai ser tão legal. Não. Você não deve ir. Mas por que não, senhor? Vai ter tanta gente famosa, tanta gente legal, descolada. Por que eu não devo ir? Lá tem muitas pessoas que fazem aquilo que eu não me agrado. Se você for, será a sua morte. Nunca mais você retornará para os caminhos, da qual agora eu te advirto, não saia dele. Será desobediência. Eu entendi, senhor. Eu não irei desobedecer. Obrigado. Vimos aí alguns exemplos de situações que podem acontecer nas nossas vidas, né? Na vida de um juvenil, na vida de um jovem. Então, vocês que estão numa fase super importante agora da vida de vocês, que é a escolha do curso, do que vocês vão fazer, de qual profissão escolher. Ora, o Espírito Santo vai guiar vocês. Se vocês colocarem isso diante do Senhor, se vocês estiverem com os ouvidos abertos para ouvir, né, as lideranças, quem está te acompanhando, da mesma forma, outras escolhas, seja a escolha de você ir ou não em determinado lugar, seja a escolha do seu corte, né, de quem você tá ali já visualizando. Então, independente de qualquer coisa, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas nós precisamos estar sensíveis, né, ao que o Espírito Santo está nos dizendo. Muito bem, dando sequência à nossa aula, então, eu quero fazer uma pergunta. Mas essa pergunta vai ao pastor Gideão. Quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nascemos de novo. Sim. Então, nesse momento, os valores do reino se desenvolvem automaticamente em nós? Boa pergunta, Pedro. Juvenis, os valores do reino de Deus, eles se desenvolvem automaticamente em você, na medida que você é um cristão, que você serve a Deus, e você já passou, né, por aquela fase de levantar a mão, aceitar Jesus e receber o Espírito Santo? A resposta é um sonoro não, não. Por que não? Não é automaticamente. Aliás, nós deveríamos riscar do nosso vocabulário cristão essa expressão automaticamente. Por quê? Porque não vai acontecer automaticamente. Nós sabemos que esses valores vão sendo implantados em nós mediante um processo. E é um processo importantíssimo. Quando a gente recebe Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós e ele começa a fazer uma obra. Ele começa a fazer uma obra e essa obra é um processo dia a dia. E interessante é que nós,
conforme essa ideia já até falamos na nossa aula, nós participamos. Então, ao invés de a gente colocar que que isso acontece automaticamente, nós diríamos que isso é um processo em que Deus, Espírito Santo, atua em nós e nós cooperamos com Ele. Amém. Então, é a cooperação. E de que forma você pode cooperar com o Espírito Santo para que esses valores do reino de Deus possam estar fluindo dentro da sua vida? De que forma? Orando, lendo as Escrituras, andando em obediência à palavra de Deus, praticando o que diz a palavra de Deus. A gente pode dizer que é cumprindo os valores do reino de Deus? Sim, aí os valores vão sendo cumpridos, né? Trabalhados à medida que... Trabalhados no dia a dia. É o que a gente falou anteriormente, né? Não é só a força do seu braço. É o Espírito Santo trabalhando e você se esforçando do outro lado. É uma cooperação. A cooperação. Ali, no trabalho. Mas tudo começa com o seu querer, né? Pedro, se você não quiser, o Espírito Santo não vai trabalhar em você. Larissa, se você não desejá-lo, fala, Espírito Santo, eu te desejo. Eu quero que você venha e faça a obra em mim. Então, se você não fizer isso, o Espírito Santo, ele não vai fazer a obra. A sua vida cristã vai ficar estagnada. Tipo assim, você aceitou Jesus, o Espírito Santo está morando em você, mas o processo não se desenvolve. Jesus fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, aí eu entrarei e cearei com ele. Então, Jesus, ele está à porta e bate. Se você não abrir, não quiser que ele entre, ele não vai entrar, né? O Espírito não vai trabalhar. Então, a gente precisa, né, querer, buscar, ansiar por isso. A proposta é esse versículo de Apocalipse, né? Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, né? A ceia é a última alimentação do dia. É o último a sentar à mesa do dia. Então é como se Cristo estivesse falando assim, olha, estou ansiosamente esperando que você abra a porta. O dia já acabou. Né, as refeições, praticamente só tem a última refeição. Mas eu estou aqui, eu estou esperando, pelo menos para na última refeição entrar e a gente começar, né, a desenvolver uma comunhão, né, um relacionamento. Agora, Efésios 4, versículo 13 e 15, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Aqui está falando da formação do caráter cristão, que tem a ver com os valores do reino de Deus, né, sendo forjados em nós. Então nós devemos estar nesse processo, cooperando com o Espírito Santo, até que cheguemos a um patamar assim, muito elevado da unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e a medida da estatura completa em Cristo. A medida da estatura completa de Cristo. Então, quer dizer, é um processo que demora, não é coisa assim, não é você vai dormir e acorda outro dia com a estatura... Já está com a medida estatura perfeita. Não é assim. Mas também precisa, né, do esforço, né? Eu lembrei agora do versículo que fala, sede perfeitos, como assim é perfeito meu Pai que está no céu. Então, a Bíblia, ela já nos dá vários embasamentos para que a gente busque essa perfeição, né? A gente repete muito a frase, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Claro que nós, enquanto estamos aqui nessa terra, a gente sempre vai ter que lutar, mas a Bíblia nos dá embasamento para que a gente busque, né, essa perfeição, prossiga buscando, seguindo essa perfeição. Tem que ser o nosso alvo. O nosso alvo. Tem que ser o nosso alvo. Cristo. Isso aí. Mas aí agora a gente quer ouvir de vocês, juvenis. Como vocês têm praticado os valores do reino de Deus na vida prática de vocês? Fala aí. Fazendo devocional, com a prática do jejum, cumprindo o primeiro mandamento com promessa, que é obedecer o pai e a mãe, e muitas outras coisas. Então, eu acho que na oração, quando mesmo que eu não queira orar ou que eu queira ficar no telefone, nas redes sociais ou conversando com um amigo, assim, se obrigar a orar, a gastar tempo com o Senhor, porque isso é algo, né, que vai, querendo ou não, aumentar o meu relacionamento com Deus, falar de Jesus aos nossos amigos, ajudar nas tarefas da igreja,
perdoar as pessoas por algo que elas tenham feito a mim, mesmo que eu não queira, porque eu sei que isso foi um mandamento de Jesus. E é isso, fazer essas coisas por amor a Deus. Bom, meu nome é Camila e eu aplico os valores do reino de Deus com as minhas atitudes, né? Eu tento sempre honrar meus pais, sempre ser honesta, falar palavras boas e obedecer os meus líderes, os meus professores. E é isso. Muito bem, muito obrigada pela participação aí de Muito cada legal. juvenil. E a gente pode saber, né, que para praticar os valores do reino de Deus, a gente precisa estudar, conhecer esses valores. Não tem como a gente praticar isso na nossa vida diária sem se aprofundar no conhecimento da palavra, né? A Bíblia mesmo fala, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e buscando aplicar esses valores nas nossas vidas, né? Legal. Isso aí. E é muito interessante que os valores ensinados por Jesus nos sermões, nas parábolas, todos eles são baseados, né, no amor, na justiça, no amor a Deus, no amor ao próximo, né, na justiça, na misericórdia, na humildade e na busca pela vontade de Deus em todas as coisas. Muito bem. Pedro, e como é que você busca a vontade de Deus para a sua vida? Né, existe algum, digamos assim, algum segredo para você descobrir o que Deus quer para a sua vida? Então, o segredo é orar, né? Orar, ler a palavra. É aquilo que a gente já falou aqui. Orar, ler a palavra, se aprofundar, enfim. Muito bem. Então você, juvenil, se você quer conhecer o plano de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, se você quiser, né, praticar os valores do reino de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, você tem que realmente fazer uma imersão. Uma palavra boa, né? Imersão, se mergulhar profundamente nas águas do Espírito, na palavra de Deus, numa vida de consagração, de oração, porque não tem como o Espírito não falar com você se você se aproximar dele dessa forma. Não é verdade? Então, Não, aí se você abrir a porta, né? Aquilo que a gente falou aqui. Então aí a gente já tem, né? Uma chave, quem pegou, pegou. É uma chave Pega poderosa. essa chave aí. Gente. Anota aí, hein? O que está sendo falado aqui, né? Se você orar, buscar, não tem como, né? Não tem como o processo não acontecer. O processo vai acontecer. Exatamente. Então vamos agora para o último tópico da nossa lição, né, o terceiro tópico, que fala sobre 3 tipos de valores que são apresentados. Né? O primeiro valor são os valores adquiridos na família. Eu diria que esses valores que a gente adquire na nossa família, digamos assim, na tradição da nossa família, nos ensinamentos da nossa família, são valores importantíssimos. Vale lembrar que a família é um projeto de Deus, que a família é um plano de Deus. Deus projetou a família, um homem, uma mulher, se unindo até que a morte os separe e multiplicando também, vindo filhos. E esse pai e essa mãe depois vão ensinando os seus filhos os valores, os princípios, né, principalmente aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus. Então, esses valores que vêm da família é muito importante. E nós devemos seguir esses valores com obediência. E quando a família não é cristã? O que a gente faz? Como que o juvenil fica? Bem, se o juvenil, por exemplo, não tem um pai cristão e uma mãe cristã, mesmo assim, ele deve obedecer aos seus pais, ele deve seguir, né, os princípios ensinados naquela família, desde que esses princípios não sejam contrários à palavra de Deus. E se forem contrários à palavra de Deus, ele vai ter que pedir a Deus sabedoria e habilidade, né, para poder lidar com essa situação. Mas a palavra de Deus nós sabemos que diz, né, que importa mais ainda obedecer a Deus, a família, digamos assim, né, a família cristã, né, ao Senhor como Pai, né, e obedecer ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, do que qualquer outra coisa. Mas isso o juvenil não deve partir para o confronto. Ele deve, né, se ele está sendo instruído por alguém que não é cristão e que esteja lançando alguma coisa na vida dele que não seja, né, correto, honesto diante de Deus, ele deve pedir a Deus sabedoria para lidar com isso aí, e Deus dará sabedoria a ele, né, para ele conseguir,
né, administrar essa situação aí. E importa obedecer a Deus do que aos homens. O segundo agora são valores impostos pela sociedade. E a sociedade, ela tenta impor valores que são totalmente contrários à palavra de Deus, né? E alguns exemplos são o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, o sexo antes do casamento, o aborto também, e muitos outros. E nós somos orientados pela palavra de Deus a obedecer às autoridades. Mas antes, primeiro de tudo, nós devemos obedecer primeiramente a Deus. Como o pastor Gideão falou, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós devemos obedecer e honrar as nossas autoridades e as leis constituídas. Mas a partir do momento, né, que essas leis ferem princípios bíblicos, pera lá. Então, a gente tem que rever, e não podemos concordar com tudo que é imposto, né? Principalmente goela abaixo, que é o que está acontecendo hoje. Né, que em vários segmentos da sociedade tentam impor, imposição de ideias, de conceitos, de princípios contrários à palavra de Deus. Exatamente. E o terceiro valor que nós vamos falar aqui são os valores espirituais e eternos. Então, né, para recapitular, primeiro, valores familiares. Segundo, os valores impostos pela sociedade. E terceiro, valores espirituais, que, como o próprio nome diz, eles são eternos. São valores imutáveis, que são aqueles contidos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é única, ela é absoluta e ela não muda. Então, a gente não tem que viver segundo a carne, segundo os valores impostos pela sociedade e nem segundo as influências do mundo, mas pensar nas coisas que são de cima, voltar os nossos olhos para aqueles princípios básicos imutáveis da palavra de Deus, que muitas vezes são até inerentes a nós mesmos, né? Nós sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Precisamos seguir isso, seguir a justiça de Deus, praticar a palavra de Deus e depender do Espírito Santo em todas as situações da nossa vida para que a gente consiga vencer o mal, né? Vencer o mal, vencer as tentações e tudo aquilo que estiver diante dos nossos olhos que for contra aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Amém. Então nós vamos concluir a nossa aula de hoje dizendo o seguinte, que nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Amém. Né? A gente tem que orar, a gente tem que ler as Escrituras, a gente tem que congregar, vir à igreja, a gente tem que obedecer nossos pais, obedecer a Deus, obedecer os nossos líderes, nossos pastores, né? Mas, sobretudo, a gente tem que viver a vida no Espírito, como diz Paulo na carta aos Gálatas, né? Que no capítulo 5 ali, onde ele fala, né, sobre você viver no Espírito. Por que viver no Espírito? Porque viver no Espírito é justamente o contrário de você viver na carne, que é você viver com os seus próprios valores, com aquilo que é próprio de você, e que muitas vezes, quando a gente segue os nossos próprios instintos, pensamentos, conceitos, a gente não acaba chegando, né, em lugar algum, ou então a gente chega num lugar muito ruim. Né, porque o nosso coração ele é enganoso. Mas quando a gente segue a Deus, né, quando a gente vive no Espírito, dependendo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos dirigindo, vai nos conduzindo, né, para um bom caminho. Né, e aí os valores do reino de Deus vão sendo forjados em nós, né, e a vida no Espírito nos faz frutificar. Amém. Né, com amor, com a paz, com a bondade, com a longanimidade, com a fé, com a fidelidade, com a mansidão, com o domínio próprio. Né? Então, os valores do reino de Deus não tem fim, os valores. Vão sendo cada vez mais frutificados em nós. Que Deus abençoe você, juvenil, e que você possa viver nos valores do reino de Deus, que você possa viver no Espírito. Amém. E aí, juvenis, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso momento de quiz, nosso quadro quiz, onde vamos responder algumas perguntas. Então, se você prestou atenção nessa aula, você irá responder cada pergunta com precisão. Então, vamos para a nossa primeira pergunta? Primeira pergunta. De acordo com a nossa lição, quais são os valores do reino de Deus?
E acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta é: são aqueles ensinados por Jesus na palavra de Deus. E aí, acertaram essa pergunta? Então vamos para a nossa próxima. Vem comigo. Segunda pergunta. Como acontece a nossa obediência aos valores cristãos quando servimos a Jesus? Mais uma vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo, e a resposta certa para essa pergunta é: quando começamos a servir a Jesus Cristo, começamos a ser orientados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, e também começamos a discernir o que é certo e o que é errado. Então, a Bíblia se torna a nossa regra de conduta. Acertaram a pergunta? Vamos lá então. Terceira pergunta. De acordo com o que aprendemos na lição de hoje, o que significa a frase "abaixo dos discursos e comportamentos estão as crenças e os valores"? Mais uma vez, tempo na tela. Vendo aqui, parece que o nosso tempo acabou. Então, a resposta certa para essa pergunta é: aquilo que falamos e a maneira como nos comportamos reflete nas crenças que temos e nos valores que adquirimos. E o que você fala é um reflexo do que você crê. E a maneira que você se comporta é um eco do que você valoriza. Acertaram a pergunta? Vamos para a próxima então. Quarta e última pergunta. O que precisamos fazer para manter uma vida pautada nos valores do Reino de Deus? Última vez, tempo na tela. Acabou o nosso tempo. E a resposta certa para essa pergunta, vou dividir ela em 4 pontos. 4 pontos. Primeiro, temos que pensar nas coisas que são de cima. Segundo, temos que ler e praticar a palavra de Deus. Terceiro, não podemos nos contaminar com o banquete que o mundo oferece. E quarto e último ponto, precisamos depender do Espírito Santo para podermos vencer as tentações. E aí, conseguiram acertar essa última pergunta, Juvenis? Bom, esse foi o nosso momento, o nosso quadro quiz. Espero que tenham aproveitado e vamos agora para a conclusão da nossa aula. Chegou mais um momento da nossa aula onde nós vamos ofertar. Faça isso para a glória de Deus. Oferte com alegria nesse momento. Esse dinheiro é para a manutenção da obra de Deus. E nós cremos que você será muito abençoado se você continuar fiel nas suas ofertas. E nós também temos a campanha dos 1000 valentes aqui na nossa igreja, onde nós queremos adquirir, comprar esse espaço. E para isso você pode fazer um voto dividido em 5 anos. E esse voto, com certeza, vai abençoar muito a casa de Deus. Então, seja um mantenedor dessa obra. Amém? Amém. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
Então é isso, juvenis. Vamos encerrar nossa aula de hoje com mais uma oração, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por todo esse ensinamento, por tudo isso que o Senhor falou mais esta manhã. Ó Deus, eu te peço para que a cada dia nós possamos ser ainda mais guiados pelo Teu Espírito Santo e que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, ó Pai, para que nós venhamos, ó Deus, acertar em todas as áreas da nossa vida, ó Pai. Que o Senhor venha conduzir tudo em nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, né? Tchau. Tchau.